Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O Jornal Nacional entrou no porto de Itaguaí, no Rio, que bateu recorde de apreensão de contrabando na história do Brasil. No mês passado, o porto esteve no meio de uma polêmica. O delegado da Receita em Itaguaí reclamou de uma possível interferência política para tirá-lo do cargo. Em 3 anos, o porto de Itaguaí passou de porta aberta para cargas ilegais para campeão de apreensão de cargas. O número de contêineres retidos saiu de quase 0 para 250 em 2017. E no ano passado, fechou com 850 contêineres retidos. Esse gráfico mostra que, em dinheiro, as apreensões saltaram para quase R$500 bilhão. O trabalho de repressão em Itaguaí ficou ainda mais forte em 2018, depois da troca de grande parte da equipe do porto e da chegada de um novo delegado, o auditor José Alex de Oliveira. E foi justamente no momento em que o seco ao contrabando se fechava que tentaram tirar o responsável por esse trabalho aqui do porto de Itaguaí. Num grupo de um aplicativo de mensagens, José Alex de Oliveira disse que foi informado por colegas de que havia uma indicação para outra pessoa assumir a alfândega de Itaguaí e que esse movimento estaria sendo feito por forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita Federal, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais. Esse boletim da Receita, do dia 10 de julho, traz a indicação de quem seria o substituto de José Alex, um auditor de Manaus. A tentativa de mudança no porto de Itaguaí foi considerada pelos auditores fiscais, na época, como mais uma interferência do governo Bolsonaro nos órgãos de controle. Não há uma justificativa técnica para essa troca. Os órgãos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro estão sendo desmontados, como Polícia Federal, o Ministério Público. Auditores também disseram, na época, que a região onde fica o porto é dominada pela milícia. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. Auditores fiscais da Receita Federal fizeram manifestações hoje em várias cidades contra o que consideram uma tentativa de interferência política no órgão. Em São Paulo, os auditores fiscais foram para a frente do prédio da Receita usando roupas e adereços pretos. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, o Sindifisco, afirma que as recentes decisões passam mensagem de intimidação para blindar autoridades. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O presidente Bolsonaro repetiu hoje o que passou a dizer nos últimos dias sobre o ministro Sérgio Moro, que ele é o presidente e que cabe a ele vetar qualquer coisa que Moro fizer. Afirmações que contrariam o que ele garantiu quando comunicou a escolha de Moro para o ministério e deu ao ministro carta branca. Temática. No último dia 16, sem o conhecimento da cúpula da PF, Bolsonaro anunciou a troca do superintendente do Rio de Janeiro. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. O senhor que quem manda sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Diante da reação negativa na Polícia Federal, com ameaça até de entrega de cargos, o presidente recuou momentaneamente. Mas na última quinta-feira, Bolsonaro foi além. Ameaçou trocar o diretor da PF. Ele pode, o Valeixo pode querer sair hoje. Tá? Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei. O diretor... Ontem, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em defesa da autonomia da instituição. A Carta dos Delegados é uma reação contra o que consideram pressões e tentativas de intervenção na Polícia Federal. O presidente passou por cima da autoridade de Sérgio Moro em outras ocasiões. Bolsonaro ignorou sugestões feitas pelo ministro da Justiça para o decreto das armas. Depois, revogou a indicação de uma suplente para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bolsonaro interferiu até no COAF, que foi transferido para o Banco Central. O episódio levou à queda de um dos principais aliados de Moro na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel. Ele foi demitido da presidência do Conselho, que passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira.
é muito maior do que pequenos problemas. Eu falo por mim. O senhor que emprestou dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24 Sim! Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com vocês em sala de aula. Em números, né, proporcionais, né, de países que têm uma agricultura pujante, nós estamos nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxico em nossa agricultura. É isso que nós pretendemos com a nova reforma da Previdência, que sabemos que desagrada algumas pessoas, sim, mas vamos combater os privilégios. Valor total absoluto, é óbvio que a contribuição em 10 anos é mais dos pobres. Vai ter que olhar. Nós queremos desvendar crimes. Tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso é balela. Enquanto a Amazônia enfrenta a pior onda de queimadas em 7 anos, Jair Bolsonaro sugeriu que as ONGs seriam as responsáveis pelo fogo. Nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. O governo afirma que a reforma trabalhista vai modernizar as relações de trabalho e gerar 2 milhões de empregos. É isso mesmo, seu Antônio? É por aí. O Brasil precisa fazer logo essas reformas. Isso vai melhorar a economia, gerar emprego. Não sei não, seu Antônio. Tá parecendo que isso aqui só vai ser bom pro patrão. Nada disso. Bom para todo mundo. Você vai ver só. 11,8 milhões de desempregados. Informalidade recorde. A situação só piora, viu, seu Antônio? Fizeram essa tal reforma trabalhista e só a gente que perdeu. Lá no meu trabalho tá osso. Todos os meus amigos estão sendo demitidos. Calma, rapaz. Esse Paulo Guedes sabe o que está fazendo. Sei não, seu Antônio. Os caras estão vendendo o país, estão acabando com tudo. Essa tal de reforma trabalhista lascou a gente. E o pior é que muita gente acredita nesse governo que somente. Mas que pessimismo. Eu tô na torcida. Vamos esperar para ver. Seu Antônio. Pois é, meu amigo. Tô no Uber agora. A coisa piorou. Tive que vender a banca. Lá em casa tá todo mundo desempregado. Eu devia ter escutado o que você tava falando, viu? Venderam para os trabalhadores a ideia de que para gerar empregos bastava retirar direitos. Mentiram. Agora Bolsonaro quer fazer uma nova reforma trabalhista, retirando ainda mais direitos com a MP 905. Não vamos permitir. Junte-se a seu sindicato nessa luta.